Vamos dar continuidade aí ao nosso aprendizado. Lá na página 8, nós ainda estamos falando do capítulo 5, substâncias e misturas, propriedades e métodos de separação. E agora iremos ver aí o que são misturas no nosso dia a dia. Mistura é um sistema formado por uma ou mais substância. Então, toda vez que nós temos mais do que uma substância juntas, recebe o nome de mistura. Vamos acompanhar aqui o que diz a nossa apostila. Se pegarmos o rótulo de algum produto de nossas casas, como o álcool que nós temos em casa é formado aí pelo etanol. Há outros tipos de álcoois, como metanol, propanol, etc., que é venenoso. Então, raramente você terá contato com ele. Vamos nos focar aí no que nós temos em casa. O etanol. O etanol, você compra ele em mercado, ou uma farmácia, ou qualquer outro lugar, e você verá que está escrito lá 70%, ou 56%, 54%, 96%. O que isso quer dizer? Significa que você tem essa quantidade de álcool e o resto de água, tá? A água sanitária. A água sanitária é uma mistura de hipoclorito de sódio com água. A acetona é uma mistura de um tipo de cetona com água. O tipo de cetona que forma a acetona é a propanona, usado aí normalmente para estar trabalhando com esmaltes e o que também serve para dissolver alguns outros materiais. E a maioria do que temos em casa são misturas. O leite é uma mistura, o refrigerante é uma mistura, o vinagre é uma mistura, um suco de limão é uma mistura. Por quê? Porque tem várias substâncias ali. O primeiro tipo, a substância mais simples que tem é a substância que nós chamamos do tipo simples, que é formada por um único tipo de elemento. Então você pegaria aí o gás hélio. O gás hélio é formado apenas por átomos de hélio, é uma substância simples. O oxigênio, o gás oxigênio, é formado por 2 átomos de oxigênio. O ozônio, que protege o nosso mundo aí dos efeitos dos raios ultravioletas, é formado por 3 átomos de oxigênio, dióxido de carbono, 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Aí são substâncias compostas a partir de 2 tipos de elementos. Substância simples, formada por um único tipo de átomo. Exemplo, oxigênio, ozônio, o hélio, formado por um único tipo de átomo. Substâncias compostas, como gás carbônico, dióxido de carbono ou monóxido de carbono, amônia, etc. Por quê? A amônia, no caso, é formado por nitrogênio e hidrogênios, 3 hidrogênios. Então, toda vez que você tem um único tipo de átomo formando uma substância, é uma substância do tipo simples. Toda vez que você tem mais do que um tipo de átomo, mais do que um tipo de elemento, é uma substância composta. Mas é muito raro você conseguir ter acesso a uma substância simples, formada apenas por um único tipo de átomo, ou uma substância composta, pura. Por quê? Porque você sempre acaba tendo algum tipo de mistura. Como assim? A água que vem da torneira ou a água mineral, ela não é uma substância pura. Ela é composta e é uma mistura. Por quê? Tem várias substâncias ali. Se você pegar o rótulo de uma água mineral, você vai perceber que existem sais dissolvidos ali. Se você pegar o rótulo da embalagem, aí, o rótulo de um vidro de álcool, você vai perceber ali que além do álcool tem água. E às vezes ainda tem mais algumas substâncias, por exemplo, no álcool doméstico para limpeza de superfície, vem aí com uma substância que dá um gosto amargo para não ter consumo aí, para não ser utilizado para fazer bebidas alcoólicas. Galerinha, substância simples, um único tipo de elemento forma. Substância composta é formada por moléculas com mais de um tipo de elemento. Exemplo, a água, H2, quer dizer que tem 2 hidrogênios, O, oxigênio. E mistura é quando você mistura mais de um tipo de substância, ok? Continuando, se olharmos seus ingredientes, veremos que para chegar ao produto final teremos várias substâncias diferentes, ou seja, temos várias substâncias misturadas. Dá-se o nome de mistura a essa combinação de substâncias. Aqui tem uma representação de 3 becquerels.
Vemos aqui o primeiro que está dizendo que tem água e açúcar. Aqui no segundo temos óleo e água. E no último temos água e gás, água gaseificada. Observando essa imagem, quais as semelhanças e diferenças que é possível notar? Claro, como diz o texto aqui, que a primeira coisa que você percebe é que há água nos três. E além de água, há mais alguma coisa. Então, água e açúcar, água e óleo, água e algum gás. No caso, todos os três são misturas. E essas misturas apresentam aspectos diferentes, como assim, água e açúcar. Você não consegue definir se há só água aqui ou se há açúcar junto. Água e óleo, você percebe claramente que há duas partes aqui formadoras dessa mistura. E aqui água gaseificada, considerando que esses pontos brancos são bolhas, você perceberia também, tá? Mas então quando eu pego a água lá da torneira, ela não tem gás dissolvido? Tem sim, só não está separado, não está formando bolha, tá? Uma semelhança entre elas é que todas foram feitas utilizando-se água. Logo, vemos que uma mesma substância pode apresentar misturas de diversas maneiras, formando várias misturas diferentes. Então, você pode ter vários tipos de mistura com algum tipo de substância. No caso aqui, a água. Já uma importante diferença é que na primeira não conseguimos visualizar cada componente da mistura separadamente. Então, aqui é uma mistura que nós chamamos de homogênea. Homo significa igual e gêneas vem de gênesis, que é início ou formação. Então, a formação é igual. Água e açúcar, bem dissolvido esse açúcar, você não sabe se tem algo nela. Água e sal, você não sabe se tem algo nela, ok? Já quando tem misturas com como os dois outros frascos, aqui no segundo e no terceiro, nos quais a aparência é multiforme, mais do que uma forma. Então temos misturas heterogêneas. Uma forma fácil de você gravar isso. Homogênea sempre é igual. Você não consegue definir o que está formando ali, se há uma mistura ou não. É uma mistura homogênea. No caso, as misturas homogêneas, sem uma análise mais aplicada, pode nos confundir. Como assim? Se tem uma água com uma pitada de sal na mesa, em cima de um copo, dentro de um copo, em cima da mesa, e uma água destilada pura, né? Uma substância pura, composta, mas pura. Só moléculas de H2O no copo do lado, apenas visualmente você não vai saber definir. Então, homogênea pode nos enganar aí, se você não souber fazer uma análise, ou não querer, ou não fizer uma análise, se ela é uma mistura ou não. Héteros vem do grego, que significa diferente, e gênesis, de formação. Então, sempre que você olhar para uma mistura e ver os seus componentes, ver mais, não necessariamente os componentes, mas ver mais do que uma forma, mais do que uma fase, você vai conseguir dizer que é heterogênea. Tem mais do que uma fase, heterogênea. Uma fase só, homogênea. Resumindo, misturas homogêneas possuem apenas uma única fase. São denominadas soluções em que há material em menor quantidade. Soluto dissolvido em material em maior quantidade. Solvente. No caso aqui da água e o açúcar, o solvente é a água e o soluto é o açúcar. Ok? Já as heterogêneas devem possuir duas fases ou mais. Mas o que é interessante você saber? Nem sempre o número de fases é o número de componentes dessa mistura. Aqui temos água e óleo, duas fases, uma com óleo, outra com a água, né? E dois componentes, a água e o óleo. Mas e se eu tivesse água, óleo e sal? Teríamos ainda duas fases, uma com a água e o sal e a outra com o óleo, e teríamos três componentes, a água e o óleo e o sal, tá? Componentes é o que está misturado. Fases são as aparências, né? São as divisões dessa mistura. Olha o recadinho. Não confunda, é importante diferenciar fase de componente. Fase, cada região, o aspecto do material. Componente, cada substância diferente da mistura. Então, pode-se pegar aí água, sal, vinagre. O vinagre é composto de água e ácido acético.
e um suco vermelho, um suco de morango. Misturar tudo ali. Você perceberá que é uma mistura, afinal tem água, tem vinagre, tem sal e tem esse suco de morango. E o suco é formado por várias coisas. Porém, você olhar, o aspecto vai ser um só. Desde que você tenha dissolvido bem, você tem água, vinagre, suco e sal. Você tem 4 componentes e apenas uma fase. É uma mistura homogênea. Porém, você colocar água, vinagre, sal, o suco e uma pitada de areia. A areia não dissolve. Você terá 5 componentes e 2 fases. Aqui está com a água, com vinagre, com sal, com o suco de morango e uma outra fase com areia. Se você colocar um óleo, terá 7 componentes e 3 fases. Então, fase é o aspecto que você percebe. E componentes são os materiais misturados aí para formar as substâncias. Essa mistura. Misturar é diferente de reagir. Quando misturamos, temos apenas um fenômeno físico, onde algo dissolve outro. Os componentes da mistura, de um modo geral, não perdem suas propriedades. Então, o vinagre continua sendo vinagre, está ali diluído na água. O sal continua sendo sal, você consegue até extraí-lo ele de volta. Né? Se você ferver essa água até ela evaporar, o sal se mostra, ele não evapora, ele continua ali. E ao reagir, temos formação de novas substâncias, sendo um fenômeno químico. Por exemplo, quando você mistura bicarbonato de sódio com vinagre, ali acontece uma reação, onde o ácido acético do vinagre vai reagir com o bicarbonato de sódio, porque um é ácido, o outro é básico, os dois reagem, formando um sal e água. Né? Então você não terá apenas uma mistura, você terá uma reação química. É outra coisa. Mistura é simplesmente estarem juntos, um dissolvendo o outro, enquanto uma reação química você mistura substâncias, mistura assim no sentido de mesclar elas, e quando isso acontece, você produz uma terceira substância. Tá? Ainda, quanto à classificação das misturas heterogêneas, existem os colóides. Os colóides nos enganam. Tintas são exemplos de colóide, espumas são exemplos de colóide, gelatinas são exemplos de colóide, neblinas são exemplos de colóide. Como assim? Nos colóides é um sistema heterogêneo, mas que nós não conseguimos perceber a olho nu. Como assim? Se eu pegar o açúcar e dissolver ele na água, bem dissolvido, não sobrando nada ali sem estar dissolvido, eu tenho uma solução. Solução é todas as misturas em que o soluto tem menos de 1 nanômetro. Nanômetro é 1 milímetro dividido em 1 milhão. Então, uma solução, você a classifica pelo tamanho do soluto. Menos de 1 nanômetro, solução. Entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, aí não é mais chamado de solução, é chamado de solução coloidal ou coloide. Por quê? Você tem solutos maiores. Né? Então, um exemplo de mistura coloidal, a gelatina. Você misturou a gelatina, ela é um coloide. Por quê? As partículas ali do soluto têm mais do que 1 nanômetro. Tem entre 1 e 100 nanômetros. Acima de 100? Acima de 100 aí nós chamamos de suspensão. Uma água com terra, suspensão. Uma água suja ali, né? Com terra, é a suspensão. Por exemplo. Agora não. Uma espuma de barbear, uma espuma do sabão. Aí não. Aí é chamado de coloide. E abaixo do nanômetro, aí nós chamamos de solução ou solução verdadeira. Coloide ou solução coloidal é de 1 a 100 nanômetros. Abaixo de 1 nanômetro, solução verdadeira ou apenas solução. E acima de 100 nanômetros, aí é suspensão. Aqui, como eu estava falando, temos aqui alguns exemplos. Gelatina é uma solução coloidal. Espuma, fumaça, tintas,
alguns tipos de alimentos, etc. Tá? Aqui um exercício resolvido. Vamos dar uma entendida nele. Bronze, gelo seco e diamante são respectivamente exemplos de bronze, como diz aqui na resolução, é uma mistura de cobre e estanho. O cobre é um elemento lá na tabela periódica que tem seu número atômico 29 e o estanho o número atômico 50. São dois elementos simples que são mesclados, são misturados para formar o bronze. Então, o bronze é uma mistura. O gelo seco. O gelo seco é uma substância composta de óxido de carbono, CO2. Então, ele é uma substância composta. E o diamante? O diamante é formado só por carbono. O diamante, o grafite, o carvão, ele é formado aí só por carbono. Então, é uma substância simples, por um único elemento. Substância simples, um único elemento forma. Substância composta, um único tipo de molécula, mas com mais do que um elemento. Tá? Você olha na molécula do dióxido de carbono, você vê o oxigênio e o carbono, então é mais de um elemento. E substância e misturas são moléculas diferentes que formam a substância. Então, se você pegar o oxigênio, substância simples, e pegar o nitrogênio, N2, substância simples, NO2, oxigênio molecular que nós respiramos, e N2, o gás aí que em maior quantidade presente na atmosfera. E coloque os dois juntos, formando como é formado nossa atmosfera, que na maioria nitrogênio, em segundo lugar oxigênio. Misturou os dois ali, eu chamo de mistura. Mas só tem substâncias simples nessa mistura, mas são moléculas diferentes. Agora o CO2 puro. E ele é uma substância composta. Ok? E para ser considerado uma substância simples, é formado por apenas um tipo de elemento, um único tipo de átomo forma. Aí temos aqui alguns exercícios, o 7 da página 9, o 8, o 9 e o 10 da página 11, que eu preciso que vocês estejam fazendo para estar postando aí para mim, ok? Tchauzinho, até a próxima aula. Fiquem com Deus.